Muito boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui iniciando a nossa live. 7 problemas que podem sabotar o seu inventário geral. Sabe como evitar cada um desses problemas? Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa live aqui, nosso conteúdo. A gente vai fazer algo bem tranquilo aqui, a gente quer passar conteúdo. A gente sabe muito bem que muitas empresas têm o costume de fazer inventário geral com frequência, às vezes uma vez por ano, às vezes 3, 4 vezes por ano, vai depender de cada um. De fato, é um processo aí que demanda um certo custo elevado, porque geralmente você para aí no final de semana, para aí no feriado prolongado, quem dirá eu aqui nos carnavais, então geralmente tem muito cliente que faz inventário durante a época de carnaval. Então, é custoso. Tem que botar todo mundo trabalhar no final de semana, vai pagar ali o adicional noturno, vai pagar 100% das horas extras. É cansativo, mas é necessário, tá? Basicamente, assim, eu defendo que tenha ter pelo menos um inventário geral dentro da operação, mas o restante do ano faria inventários cíclicos ou rotativos, porque tem um custo menor. Bem, se você conseguir fazer um certo tipo de acuracidade sem fazer um inventário geral, né? Esse seria o melhor dos mundos, né? Mas quando se faz necessário, tem divergência, realmente tem que arrumar a casa, que é o dito balanço geral. Se está bem zoado, tem que realmente ter aquela assertividade, você não consegue garantir com os inventários rotativos e ciclos, então se faz necessário fazer o inventário geral, tá? E demanda um grande esforço, um grande em um pouco espaço de tempo, né? Então, às vezes tem que trazer pessoas terceirizadas, às vezes tem que colocar equipamentos, enfim, tem um esforço adicional no pessoal aí. Mas aí a gente vai abordar sobre inventário geral. É bom lembrar para você aqui que fique à vontade, pode colocar as suas perguntas aqui no chat, que aí a gente oportunamente vai lendo aqui ou durante a explanação ou no final ali a gente vai deixar um momento ali para ler a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa esclarecer a sua dúvida aí o mais transparente e objetivo possível, tá bom? Bem, nós vamos falar aqui de 7 problemas. Eu digo 7 problemas porque se você não observar, é algo como que você já é um sinal que você já vai ter um certo risco com esse processo. Então vamos lá, vamos fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, por exemplo. Eu sou de Goiânia e vou viajar para São Paulo, que é aproximadamente 1.000 quilômetros. Faz sentido eu fazer uma viagem de Goiânia a São Paulo sem fazer uma revisão, sem trocar um óleo, sem dar uma olhada nos pneus? Então, assim, posso fazer? Posso. Aumenta-se o risco. Então, o que eu estou trazendo aqui é, se você não fizer isso, pode ser que você tenha um risco. E se esse risco acontecer, pode ser que você tenha que paralisar, você tenha que cancelar o seu processo de inventário. Mas vamos lá, você convocou ali 30, 40 pessoas, locou coletor, locou plataforma, está pagando adicional noturno, hora extra de 100%, e aí, por algum probleminha já sabido, você tem que falar para todo mundo assim, gente, fecha as portas, vão todo mundo embora. Que coisa feia, né? Então, assim, a ideia é que, assim como no carro você tem que fazer uma revisão antes de viajar, você também tem que ter algumas preocupações, alguns cuidados para que você consiga fazer esse processo de uma maneira tranquila. Talvez tranquila, não, por ser final de semana não é tranquilo, mas vamos fazer isso de uma forma planejada, de uma forma sóbria, que realmente você vai conseguir concluir esse processo de forma adequada para o que você consiga finalizá-lo de forma adequada. Olá, Ivanildo. Olá, Bruna. Tudo bom? Tudo jóia. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui vou passar para vocês aqui 7 problemas, e dos 7 problemas aqui, eu vou passar também o que eu recomendo que você faça para que possa neutralizar, evitar, eliminar ou
pelo menos, controlar esses problemas aí para que o seu risco de ter problema no inventário seja reduzido, minimizado, eliminado, tá bom? Então, vamos lá. Vocês fiquem à vontade para colocar o chat aí e, à medida que a gente vai avançando aqui, eu vou fazendo a leitura, tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Então, primeiro problema que eu tenho para falar para você é que falta de planejamento. Olha só, vamos lá, vou fazer a pergunta para você aqui. Imagina lá você lá dentro da sua operação, no meio do fuzuê todinho, no meio do depósito, e aí o pessoal fala assim, tem que fazer inventário. O que o pessoal primeiramente pergunta? Mas já no próximo final de semana? Não é isso que acontece? Não, mas a gente está planejando isso aqui já tem 1 mês, tem 2 meses. Tá, mas avisou para a equipe? Então, o fato de você planejar, ele envolve várias ações. E quando você não planeja, você aumenta os riscos do seu inventário ter alguns problemas. Então, a primeira delas é definir a agenda do inventário. Peraí, que dia que o inventário vai começar? Ah, não, peraí, o inventário vai ser no sábado, então o pessoal tem que chegar no sábado. Faz sentido o pessoal chegar no sábado às 10 da manhã? Não, vou aproveitar o dia, chega às 7. Ah, mas eu vou no sistema, vou montar um inventário no sistema às 7 da manhã, por que não monta no dia antes? Já vai embora do serviço, já com o inventário montado, no dia seguinte só faz o início das contagens. Ah, peraí, faz sentido na véspera eu ter recebimento? Como é que faz sentido eu ter expedição? Tem como antecipar um recebimento? Tem como antecipar uma expedição? Tem como eu organizar antes e durante a semana organizando? Então, são fatores que envolvem o planejamento. Ah, mas, vamos lá, uma pergunta que geralmente o pessoal tem dificuldade de responder. Quantas pessoas você precisa? Em quanto tempo você tem que fazer o inventário? Aí o pessoal, não, isso aqui há 2 dias dá. Eu falei, baseado em quê, meu senhor, minha senhora? Baseado em quê que você acha que tantas pessoas fazem em 1 dia, 2 dias? Você tem plena certeza disso? Se você furar no seu planejamento e vai fazer o inventário no final de semana, bem provável, se você não conseguir fazer todo o processo até domingo à noite, você vai ter que entrar segunda-feira, paralisando todo o processo de importação de pedidos, e aí vai te afetar o pós-inventário, que é o processo de separação e faturamento dos pedidos de venda. Talvez você tenha que postergar a expedição aí para terça-feira. Já que tem que fazer inventário geral, gente, eu defendo muito a ideia de ter que fazer inventário no final de semana, no feriado. Não vão perder dia de faturamento por causa disso, não. Sei lá, a empresa fatura 1 milhão por dia. Vão perder 1 milhão de faturamento porque não pode trabalhar o sábado e domingo. Eu sou adepto de trabalhar feriado final de semana para inventário geral. Tá? Já o rotativo e o cíclico faz horário comercial mesmo, no horário de expediente de trabalho. Então, o problema, a ausência de planejamento faz com que você não tenha total conhecimento de quando que inicia, quando termina, quantas pessoas, qual a meta de contagem, qual o ritmo que o pessoal tem que fazer, quem é que vai participar, quem não vai participar, quantos coletores, quantas impressoras, quantas calculadoras, enfim, quantos recursos vão ser necessários. Vou precisar de plataforma, vou precisar de gaiola, vou precisar de quantos empilhadeiros, operador de empilhadeira. Quando você não faz um planejamento, você simplesmente está já começando perdendo o jogo. Então, até mesmo um planejamento mal feito é melhor do que quando você não tem um planejamento. Porque quando você não tem um planejamento, qualquer coisa pode acontecer. Agora, quando você tem um planejamento equivocado, você pensou numa coisa e aconteceu outra. Aí você tem só que fazer uma reflexão depois para ver o que você errou. Mas pelo menos houve um incentivo, houve uma iniciativa de se fazer o planejamento. Então, esse é o nosso primeiro problema e esse é o conjunto de ações que eu recomendo que você faça. Faça o planejamento do seu inventário. É muito dinheiro. Só para você ter ideia, tem empresa que eu já vi gastando em torno de 50, 100 mil reais com curso, com pessoal, com equipamento, tudo, para fazer um inventário. Imagina você chegar lá e faz planejamento errado, além de perder R$100 mil do serviço de inventário, ainda compromete um dia de faturamento, sei lá, 500 mil.
R$ 1 milhão. Olha o tamanho da grana envolvida em um mau planejamento de inventário. Tá bom? Então, primeiro problema aí, falta de planejamento de inventário. O segundo problema, a gente tem aqui sobre depósito organizado. Você tem que entender o seguinte: uma coisa é organizar, outra coisa é contar. Não se faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Não se organiza contando, porque senão, às vezes, um endereço, uma posição pallet, você demora 1 minuto contando. Se você for organizar, às vezes demora 30 minutos para fazer um único endereço. Então, vai organizando durante a semana. Coloca a força de trabalho, a galera aí, um dia antes, 2 dias antes, faz um cata aí, dá uma limpeza no CD, coloca os produtos no devido lugar, tira o produto de corredor, tira o produto da doca, coloca no local devido, etiqueta as posições pallet, etiqueta os endereços, os caninhos, veja a conexão, o Wi-Fi está tudo certinho, se o sinal está batendo tudinho, vê se o ambiente está pronto e preparado para você fazer o inventário. Imagina, você está lá com o coletor, está lá fazendo inventário, chega na posição, não tem etiqueta. Aí você demora 1 minuto para fazer uma contagem, por exemplo. E aí, olha só, vamos lá, eu estou lá no meio da rua, aí eu estou com o coletor, está tudo funcionando, está limpinho, está organizado, está com o Wi-Fi funcionando, foi feito o planejamento. E aí eu fui lá e cheguei no endereço para ler a etiqueta da posição. Não tem etiqueta. A pessoa tem que sair lá da rua 278, andar ali 200 metros, 500 metros, para chegar na mesa e falar assim: moço, me dá uma etiqueta. Aí a pessoa: qual o endereço? Aí, não lembro qual que é. Ele vai lá no endereço, procura, volta, é o endereço tal. Nisso aí já passou uns 10 minutos. Isso com uma pessoa, imagina 10. Imagina 20 pessoas fazendo isso. Então, essa parte de organização tem em mente que é o quê? Você organiza antes. Não mistura as coisas, tá? Uma vez eu fui fazer um inventário geral, um cliente, e aí eu falei para ele: gente, organiza os produtos. Ele tinha um pallet misto. O pallet misto é quando você tem ali 2, 3, 10, 20 produtos e um endereço. O que aconteceu? Ele não organizou. Quando o primeiro contador chegou lá no pallet, tinha 20 produtos. Ele teve que chamar a empilhadeira, descer o pallet, desmanchou o pallet no chão. Ele ocupou o espaço de uns 8 posições pallet no chão. Aí depois ele veio contando produto a produto. Aí não tinha etiqueta, teve que colocar etiqueta em cada produto. Aí ele montou o pallet e voltou para a posição. O que aconteceu depois? A outra pessoa que veio fazer a segunda contagem teve que ir lá, descer o pallet, desmanchar tudo de novo. E aí foi um pouco mais rápido, porque estava etiquetado, mas ele teve que vir desmontar. Por que ele já não estava, aproveitou que estava desmontado na primeira e já não veio a segunda e já contou? Então, quando você tem que organizar, às vezes aquele endereço que você vai contar que demorou 1 minuto, você vai demorar 10, 20, 30. Anderson, e para itens fracionados, cosmético, farma. Gente, eu já deparei com situações que tem empresa que vai abastecer o pique, ele não só abre a caixa, ele pega fração por fração e fica colocando no pique, que é o endereço de separação. Quando ele não coloca a caixa fechada no pique, e aí quando vai fazer o inventário, ele tem que ler unidade por unidade. Minha recomendação: enche de caixa, deixa só uma aberta, fica fácil para contar. Porque que acontece? Quando você deixa a caixa toda aberta, tudo misturado ali, o cara vai ter que contar um a um, é tempo de contagem. Uma vez eu estava num cliente, um almoxarifado de peças de suprimento para trator. E lá tinha uma caixa de arruela. E aí eu estava acompanhando lá, orientando o pessoal para fazer isso, e não deu para organizar muito tempo, o prazo lá que devido ao planejamento, então a gente chegou muito em cima da hora. E aí quando eu vi um cara contando uma caixa de arruela, juro para você, ele estava assim, 2.171, 2.172, arruelas, 2.173, 2.174. Eu falei assim: por que você está contando uma por uma? Aí ele: 2.100 e...
Por que você não fez pacotinho de 50 em 50? Fica fácil de contar. Então, tudo é organização. Então, assim, o caso desse cara, ele, falei, velho, arruela, pega 100 ou 10, pega 10, pesa 10, depois você pega tudo e pesa. Vai dar uma diferença muito pequena de 2 ou 3 arruelas. Não compensa o tempo. Então, tudo é uma questão de organização. Se você organiza bem o depósito, você vai ter uma contagem muito ágil. Você não vai perder tempo com processos ineficientes, processos manuais. Então, segundo problema aqui, que é depósito desorganizado. Te dei as dicas de como você tem que fazer aí para resolver esse problema, tá? Pode ir deixando aí as dúvidas aí, que à medida do possível a gente vai lendo aqui e vai trazendo para vocês as respostas, tá bom? Então, seguindo aqui, temos o terceiro problema, que é falta de padrão de processo definido. É aquele negócio assim, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito. Meu Deus, não faz isso não. Imagina você chegando num restaurante, aí vem um garçom todo pomposo, com gravatinha borboleta, mãozinha para trás. Pois não, senhor, pois não, senhora, senhorita, o que você deseja? Eu falei, nossa, que padrão de qualidade de atendimento. Aí na mesa do lado tem um cara de chinela, de bermuda, cara, camisa cavada aqui. Eu falei, ei, o que vocês querem para comer? Então, assim, padrão de trabalho. Você vai no McDonald's, você vai em qualquer empresa aí, multinacional principalmente, existe um padrão de trabalho. Você vai pegar um voo, existe um padrão de trabalho. Você tendo um padrão, você consegue medir, você consegue avaliar o que está certo e o que está errado. Você tem condições de estabelecer um padrão de qualidade. Até porque disso, a prática logística, vocês sabem que foi premiada com o prêmio Quality e o prêmio LAC, que aí são prêmios internacionais de qualidade pela metodologia de trabalho que a prática logística desempenha os seus clientes. Então, assim, é importante você estabelecer um planejamento, é importante você estabelecer uma organização do depósito e é importante você estabelecer um padrão de trabalho de processo de inventário geral. Como que você vai contar? Você vai fazer listagem ou vai fazer com coletor? Você vai considerar o seu estoque atual como sendo a sua primeira contagem ou vai ter que contar tudo e as contagens elas se comparam? Como é que vai ser o processo de recontagem? Você vai atribuir para a mesma pessoa ou você tem que atribuir para pessoas diferentes? Qual o critério que você vai estabelecer para quem vai contar no pulmão, quem vai contar o pique, quem vai contar o pique em caixa fechada e o pique infracionado? Como é que vai ser o processo de apuração de divergência? Como é que você vai treinar a sua equipe? Porque para você ter um padrão de trabalho, você tem que garantir que as pessoas façam esse padrão de trabalho, exercitem e façam com que esse padrão seja executado. Então, você tem que definir o processo e você tem que treinar as pessoas para que elas realizem aquilo que você espera. Então, pessoas podem ter dificuldade, podem ter dúvidas, e você tem que estar ali dando o apoio necessário, tanto na preparação quanto durante a execução. Quem que já não deparou aqui com produtos que podem gerar algum tipo de confusão na hora de fazer a contagem? Tem produto que tem display, tem produto aí que tem pacote, tem saco. Uma vez eu fui fazer um inventário, era um saco de pano retangular, e dentro desse saco de pano tinha 9 sacos. Te pergunto, quantos tinham? 10. O de fora era uma quantidade, os outros 9 estavam dentro dele. Então, eles vendiam de 10 em 10. Quando eu fui lá, só tinha 9, mas eu não considerei o de fora como sendo um saco, que fazia parte do conjunto. Então, conhecer o produto faz total diferença. Aí eu volto a dizer assim, mas às vezes eu contrato empresas terceirizadas para fazer o inventário. De certa forma, ajuda quando você quer isentar a sua equipe das contagens para trazer alguém terceiro para apurar essa divergência. Mas se essa pessoa, essa equipe, esse terceiro não conhece o seu produto, você tem um grande risco de ter uma contagem errada. Eu já vi inventário ser cancelado por ter contagem errada. Certa vez, teve um cliente nosso que ele configurou o sistema para contar em caixas. Mas a equipe dele contou em unidades. Onde que era para ele lançar 12, ele lançou 1.
Então, o que acontece? Sei lá, o saldo de estoque dele, o patrimônio dele tinha que ser, sei lá, 10 milhões. Quando ele foi mexer com a atualização do inventário, o saldo dele ia cair para 1 milhão e pouco. Quando ele foi apurar, ele viu que onde tinha que lançar a unidade, ele lançou no lugar da caixa, não teve a multiplicação ali. Então, houve uma confusão e perdeu o inventário, tem que fazer outra. Perdeu 2 dias de inventário, 50 pessoas. Tá? Então, muito cuidado com essa questão do processo. Defina o processo e também treine a sua equipe, ok? Então, nós temos aqui já 3 problemas aqui, que é ausência de planejamento, depósito organizado e falta de padrão de processo. Podem mandar as perguntas, tá? O Igor ali, a pessoa que é líder de estoque, você aconselha ele ajudar contando ou ficar auxiliando? Quem é responsável pelo inventário? É o líder. Então, ele tem que fazer acontecer. Se ele ficar no processo operacional, ele vai deixar de ter a visão do que está acontecendo. Então, assim, como é que você sabe se o processo de inventário está no prazo ou está atrasado? Se você está acompanhando como é que está o ritmo da galera. Quando você vai para a operação, você fica focado naquele produto que você está contando e perde a sua gestão da operação. Anderson, quer dizer que eu não posso nunca contar? Não é isso que eu estou falando. A sua função é de liderança, de gestão. Não quer dizer que você não possa, eventualmente, ajudar em alguns pontos operacionalmente, desde que você não abra mão da sua função de liderança e gestão. Tá? O Luiz ali, tem muitos itens, são bem confundíveis, principalmente kits, display promocionais. Luiz, minha recomendação aqui, evite contagem com listagens, use coletor de dados, porque se você usar o código de barras, ele vai identificar o item prontamente. Então, se você pegar principalmente coloração capilar, você tem aí loiro, radiante, 3.1, 3.2, 3.3, e aí? Visualmente, se você pegar um do lado do outro, você consegue ver um tom diferente. Mas se você colocar um depois do outro, você não sabe distinguir o que é qual. Então, utilize o código de barras nas contagens, tá? Vamos lá, seguindo aqui o nosso 4º problema, acúmulo de avarias. Gente, você não pode ter acúmulo de avaria. Avaria, assim, estragou, acabou. Tchau, benção, queima, devolve para o fornecedor. Não fica com esse negócio. Não gera valor, você não consegue vender isso, é jogar no lixo e vai ocupar espaço de um produto que você poderia estar ganhando dinheiro. O metro quadrado é caro do depósito. Então, você tem o quê? Liga para o fornecedor, perde uma verba, devolve isso aí. Ou se não conseguiu nada com ele, é uma avaria interna, alguém estragou o seu produto aí, joga fora, não fica com isso não, trata isso logo. Quando você vai fazer um inventário geral, você gente, você já fez contagem de inventário de produto variado? Para quem já contou, você vai chegar lá, se for alimento, tem produto mofado, tem produto lá que tá estufado, bebidas aí, latas, tá estufado. Tem cliente que vende ovo em caixa. Imagina o cheiro de um ovo perdido, meu Deus. Aquilo é fedido, que não sai, viu? Você pode tomar banho, passar detergente, não sai aquele cheiro. Então, assim, desfaz desse negócio logo. Se você levar para o inventário, vai ter que colocar alguém lá. Tem embalagem, não tem nem identificação, tá rasurada, tá estragada, tá mordida, né? Tem muita gente que morde o produto. Então, assim, não leva para o inventário. Agora, não teve como, eu tive que levar, então pelo menos organiza, pelo menos isso. Não deixa aquela coisa vazando, aquele melado solto ali, não. Deixa organizadinho, sequinho, arrumadinho, cada um do seu devido lugar, para contar rápido. É isso que vai fazer diferença se você ter um inventário ágil e assertivo, tá? Então, sobre avarias, tenta resolver antes, acaba com isso. Ou, pelo menos, organiza. Voltando ao tópico 2, olha o PDCA aqui, voltando aqui, o loop infinito aqui. Então, se não tem como descartar, volta para organizar o depósito, tá bom? O Rodrigo gritou essa pergunta ali, o cadastro correto, os itens ajuda no resultado? Com toda certeza. Se você tem um cadastro de código de barras, fator de conversão, cadastro de PIX, se você está com os endereços certinhos,
Gente, a coisa mais linda do mundo é você chegar no endereço, está tudo certo. Você chegou, leu o endereço, leu o produto, informou a quantidade, informou a data, ó, sem divergência. Você não tem retrabalho, você termina o serviço logo, vai embora para casa, não tem que trabalhar no final de semana, ficar longe da família, perdeu o churrasco, perdeu o aniversário da sobrinha, do afilhado, enfim, vai para a praia, vai para o rio, vai pescar, é isso. Então, tudo certo, cadastro certo, estoque certo, se tiver tudo certo, você faz o inventário rápido, tá? Então, vamos lá. Para o nosso quinto problema aqui, movimentações pendentes. O pessoal já falou assim, mas eu quero fazer inventário com a operação funcionando. Primeiro, isso não é inventário geral, isso é inventário rotativo. Segundo, que eu não recomendo fazer inventário com movimentação pendente. Vamos lá, você tem 5 no endereço. Eu estou indo lá contar. E aí alguém foi lá, alguém foi lá e pegou. E agora? 4 ou 5? Entendeu? Não faz sentido contar mercadoria com movimentação pendente. Fecha tudo. Processo de entrada, processo de saída, outros inventários. Vai encavalar 2 inventários para fazer o mesmo produto? Não faz sentido. Devolução de cliente, devolução a fornecedor, movimentação de avaria, transferência, abastecimento, movimentações internas, acaba com tudo, paralisa tudo, deixa tudo, ou cancela ou finaliza, não deixa nada travado, tá bom? Então, não faça isso, não deixe movimentação pendente. Ah, mas eu tenho que expedir aqui, eu tenho que fazer o inventário, mas segunda de manhã eu já tenho que expedir. Então, se antecipa essa separação, essa conferência, já fatura na sexta, deixa lacradinha a mercadoria, porque na segunda-feira você só coloca dentro do caminhão, não tem que fazer mais nada. O inventário nem vai considerar essa mercadoria, porque você já faturou e já finaliza essa mercadoria, essa movimentação. Então, portanto, não tenha movimentações pendentes dentro da sua operação logística, tá? Para fazer o inventário. Ok? Então, nós temos aqui 5 problemas. Olha, estamos indo, avançando bem. 5 problemas aqui. Nós temos o quê? Falta de planejamento, falta de organização, falta de padrão de processo, acúmulo de avaria e movimentações pendentes. Então, vamos lá. Tem que ter atenção a esses 5 pontos e os outros que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Próximo problema aqui que nós temos aqui. Cada um no seu tempo. Anderson, meu serviço, minhas regras. Não é assim, chefe. Você chega numa pessoa, mas a pessoa tem o tempo dela. Ela faz do jeito que ela quer. Vamos lá, gente, é final de semana, é hora dobrada. A pessoa está deixando de ficar com a família, está com um filho pequeno, tem uma festa, tem uma balada, quer ficar com o esposo, com a esposa. Não faz isso não, vamos manter um ritmo, vamos criar um ritmo de trabalho. Temos que contar tantos endereços por hora. Até sábado, vamos supor que seja um inventário de 2 dias. Até sábado à noite, nós temos que ter contado tantos por cento aqui para a gente finalizar a tempo, para a gente depois ter apuração da divergência. Então, ainda tem isso, você tem que contar, apurar a divergência, porque assim, quando você tem que contar, você tem que apurar o quê? Qual que é a divergência financeira, porque a física você já apurou. A divergência financeira para você depois saber se vai atualizar seu saldo ou não. Então, considere o quê? No final do turno, são 2 turnos, por exemplo, das 7 às 19, das 19 às 7 da manhã. Ao final de cada turno, quanto eu tenho que ter contado? Estabelece uma meta, saber se você está no prazo ou não está. Certa vez eu fui num cliente que a gente fez um planejamento de inventário lá, a gente aproveitou o feriado de 1º de maio. E nesse 1º de maio, pensa aí, 13 mil itens, lá tem o que? Acho que 12, 13 ruas, muito escaninho, níveis, tinha 6 a 7 níveis, então muito trabalho de empilhadeira. Eu fiz um planejamento com eles lá, falei assim, vocês vão precisar de 6 empilhadeiras. 6 empilhadeiras, porque no chão a gente bota gente aqui e dá um jeito, mas no 6º nível, como é que a gente conta lá? Não tem nenhum Homem-Aranha aqui para subir nessas grades aqui. Vai precisar de empilhadeira. Se faltar empilhadeira, a gente vai ficar tudo trancado. E pelas minhas contas lá, a gente precisava de 6 empilhadeiras. O que o cliente fez? Eu falei, não, Anderson, eu tenho aqui 2 empilhadeiras e eu consigo aqui uns andaimes aqui. Eu falei, cara, andaime nem por segurança faz sentido. Não, dá certo. Eu pedi 6. Andaime não tem velocidade, não tem segurança. Com um dia, meio período ali de trabalho assim, gente, do jeito que tá indo nesse ritmo, nós vamos terminar aqui, já era quinta, né? Era quinta para acabar no domingo.
O ritmo que está ainda, que não terminar para quarta-feira, não terminar 3 dias depois do planejado. Aí o que aconteceu? Ao invés de ter providenciado as 6 empilhadeiras, né, com tempo hábil, planejado, com antecedência, com preço que você pode negociar, o que fizeram? Ligaram desesperado na locadora lá de empilhadeiras, de plataformas, pediram 4. Só que aí eu falei assim, agora, como a gente já perdeu quase um dia, nós tínhamos 4. Nós perdemos um dia, então nós temos que fazer quase tudo em 3. Agora nós precisamos de 8 empilhadeiras. O cara falou assim, não acredito. Pois é, se tivesse as 6 empilhadeiras no primeiro dia, nós faríamos em 4 dias. Agora a gente não teve produtividade no primeiro dia, nós temos que compensar o primeiro dia e fazer tudo que a gente tinha que fazer nos 3 dias e fazer o que estava no dia primeiro. Então eles tiveram que locar aí 6 empilhadeiras, mais as 2 que a gente tinha, e abrir mão daquelas cavaletes, sei lá como é que é o nome daquilo lá. Então, assim, conseguimos concluir ali no domingo à noite, mas a muito custo. Então, a gente teve que subir muito essa condição, essa régua aí de produção, porque não quiseram seguir o planejamento que a gente fez. Ah, não, tá caro, Anderson, é R$2.000 cada empilhadeira, mais o trânsito para cá, mais 2 contos aqui só de frete para trazer, mais 2 para voltar. Gente, qual que é o custo aí de ficar com a operação parada na segunda-feira sem poder faturar? Então, assim, não é o fato de ser caro, é o fato de ser planejado. Então, se é planejado, você tem um custo mais adequado. Agora, quando você não planeja, o custo vai lá em cima. Tá? Então, você tem sim que definir a produtividade, tem que medir a produtividade. Quem está contando mais? Anderson, hoje aqui o rapaz ele contou aqui 100 endereços, mas a moça ele contou 200. Por que, meu Deus? Por que alguém está dedicado a fazer uma contagem contando a mesma característica de produto, mesmo endereço, mesmo tamanho de endereço? Um conta 200, outro conta 100, o dobro. Tem coisa errada. Tá certo que alguém sempre vai se destacar, mas a metade da produção do outro tem coisa errada. Tá fazendo chinelinho, tá querendo ganhar as horas de boa ali sem fazer nada. Tem que ver qual que é a produção, tem que chamar o cara para conversar, tem que ver a ociosidade, tem que ver se está no ritmo, se vai entregar dentro do turno aquilo que foi esperado. Então, tem muita coisa para você ver e analisar dados. E voltando à pergunta ali, acho que do Luiz ali, o encarregado, o líder pode contar? Pode, só que você vai deixar de olhar a ociosidade, a produtividade, o ritmo, você vai perder mão do inventário e não vai saber se vai terminar no prazo. Então, você tem que avaliar, tá bom? Então, o ponto é o quê? Monitore a produção da galera. O que é que está te atrasando? Quais são os impedimentos? Ok? Então, essa aqui foi a nossa 6ª dica. Vamos aqui para a nossa 7ª dica. Temos aqui aceitar as divergências de estoque. Isso aqui é um problema, viu? Atualizamos e comparamos 2 contagens. Se a gente comparou as 2 contagens, é porque está certo. Sei não, viu? Eu já me deparei com produtos aí com 60 mil de... Um produto. 60 mil de furo. Eu já me deparei com um produto com 80 mil de furo, 15 mil, 10 mil. Então, mesmo produtos contados 2 vezes, existe essa possibilidade. É reduzida. Tanto é que, vamos pegar assim, de 3 mil itens, uma situação assim, talvez 20 itens, 30 itens. Mas por que isso pode ter acontecido? Às vezes você atribuiu para a mesma pessoa, aí a pessoa que tem um vício de contagem, ele vai lá e conta o mesmo produto, ele repetiu o vício 2 vezes. Ou às vezes você colocou uma pessoa que não tem um esclarecimento. Olha só, já aconteceu de gente ler o código de barras do coletor de dados, ele leu o código do produto para reconhecer o produto, ele não satisfeito ainda, leu de novo e lançou o código de barras do produto no campo da quantidade. Aí o outro abençoado fez a mesma coisa. Pode um negócio desse? Um produto, 300 mil de divergência. Então, tenha cuidado. Não é porque você, às vezes, vai contar 2 vezes o estoque que quer dizer que está certo. Então, faça apuração financeira. Não atualize nada sem analisar os dados. Vai lá fisicamente, vê isso lá. Às vezes, é o cadastro do produto que você lançou em caixa e o fator está errado, o cadastro está errado. Às vezes a gente começa a descobrir as coisas nesse momento. Então, muito cuidado.
Deu divergência alta? Vamos lá contar fisicamente, tá? Eu, particularmente, todo e qualquer produto acima de R$ 500, e eu falo R$ 500, positivo ou negativo, vai lá e conta. Anderson, esse produto em estoque tinha R$ 10.000, eu contei que deu R$ 9.000. 1.000 conto? Rapaz, 1.000 conto é muito dinheiro. Não sei se para vocês, mas para mim é muito dinheiro. Então, vai lá e conta, vê se é isso mesmo. O ruim é quando você faz o inventário geral, achando que resolveu os problemas, aí na segunda-feira tem corte de mercadorias. Que beleza, hein? Então, cara, está parado para... Assim, já que... Eu ia falar besteira aqui, mas já que, né, o negócio está feito, o M está feito, então aproveita, então, faz o serviço bem feito, já que está no final de semana, já perdeu a festa, já perdeu ali o ficar com a família. Então já faz o negócio direito, apura certinho, que tem acima de 500. Teve situação que a gente refinou tanto, chegou até R$ 100 de divergência. Você imagina, 1.000 produtos com R$ 100 de divergência, é muita coisa, é uma grana muito alta. Então vamos ter cuidado com isso, não aceite as divergências, corra atrás. Fala o seguinte, uma dica que eu faço comigo aqui, que eu recomendo para você. Faz de conta que o estoque é seu, faz de conta que você está mexendo no seu guarda-roupa. Ih, faltou uma roupa aqui, cadê? Mas você vai virar essa casa de pernas por, mas vai achar essa roupa. A camisa do meu time de futebol sumiu, cadê ela? Não é aquela que eu comprei quando o time foi campeão. Não, você vai achar. Mesma coisa do seu estoque. O produtor deu furo, tem um pallet sumido, procura. Eu te falo o seguinte, existem várias formas aí de se um gestor de estoque, um gerente, um coordenador perder estoque, perdeu o cargo, perdeu o emprego. Talvez assim a maior probabilidade de um gestor, de um gerente perder o seu cargo, ser demitido, é de acordo com o tamanho do furo do estoque. Você assumiu a sua operação, beleza, assumiu a operação, manda para o pai. Você vai lá, faz o inventário, fala, a partir de agora esse estoque aqui é meu. E a coisa acontece que tem alguns problemas, aí você chega no inventário, deu problema lá de R$ 500.000 de furo. Mas o diretor, o dono, vai na jugular do gestor. Cadê esse dinheiro? Primeira coisa, assim, ele vai pensar, estão desviando mercadoria, estão não sei o quê. Começa, ou é incompetente, ou não sei o quê. Cara, vai gerar um levantamento tão grande de desconfiança. Então, assim, não aceite a divergência. Às vezes é melhor você abortar a atualização de um produto ou outro, ou às vezes abortar a atualização de inventário, assumir o prejuízo do inventário, do que às vezes você assumir aí um furo muito alto. Porque depois, 2 dias depois, achei o pallet. Coisa mais feia do mundo, gente. Você fez o inventário, 2 dias depois você acha o pallet, você estava parada, a operação toda parada, você não achou o produto. De repente você acha. Que coisa feia, tá? Então vamos ter atenção aí sobre essa questão de divergência de estoque, tá? E eu vou fazer uma dica aqui especial, um problema, o 8º problema aqui que tem acontecido aqui com muitas operações logísticas que não estão chamando a prática logística para acompanhar. Gente, a prática logística é uma empresa, é um escritório de consultoria especializado em consultoria logística e consultoria em WMS. A gente tem experiência aqui de mais de 23 anos de mercado. A gente trabalha no segmento atacadista e distribuidor. Temos clientes aqui, indústrias trabalhando com depósito de produto acabado, redes de varejo. Então, a gente tem uma metodologia clara, temos consultores especializados. Nós conhecemos o processo de armazenagem, processo de entrada, saída, movimentação interna, controle de avarias, devoluções de cliente, fornecedor, processo de inventário, a gente estabelece política de inventário rotativo, cíclico e inventário geral. A gente tem ferramentas de gestão de torre de controle. Então, a gente tem condições de te ajudar de uma forma exponencial. Talvez tenha alguns clientes aqui que estejam conosco aqui, alguns que responderem que conhecem a gente. Talvez possa até dar um feedback aqui, dar um relato deles aqui para vocês aqui do que a gente faz, como a gente faz, que a gente não impõe nada, a gente faz um trabalho construtivo com você. É isso, pessoal. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tempo aqui comigo aqui. Então é isso. Pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo aqui, esse tempo aqui, essa noite. E fiquem com Deus, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.